Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Vamos falar muito aqui sobre Vasco da Gama, então você que está chegando aqui pela primeira vez, conto com a sua inscrição. Estamos aí buscando 140 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para a gente bater essa meta. E se você assiste aqui todos os dias, você sabe que o like também é muito importante para o vídeo ser indicado para mais vascaínos aqui na plataforma. Hoje vamos falar sobre transmissão de partidas do Vasco da Gama, uma matéria muito interessante que saiu hoje, mostrando que os jogos do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro serão transmitidos pela Rede Globo e em horários normais, né? Horários ali de futebol na TV aberta mesmo, aos domingos e quarta-feira. A Globo vai readequar, né, a agenda de alguns jogos do Vasco para transmitir para todo o Brasil, né? As cidades aí que passam os jogos dos times cariocas. Vamos falar sobre isso, falar um pouquinho também de cota de TV do Campeonato Carioca e sobre uma decisão da Justiça que saiu hoje, que mandou o Vasco readmitir os 186 funcionários que foram demitidos no início da nova gestão. Tudo isso depois da vinheta que rodou agora. Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. E você aí tem um OneFootball no seu celular? Se você não tem, tá marcando bobeira. Direto eu falo aqui do OneFootball, é um aplicativo gratuito, importante demais para quem gosta de futebol. Lá você tem todas as notícias do mundo do futebol, todas as notícias do Vasco da Gama e pode acompanhar futebol de graça. Quem é apaixonado por futebol gosta de ver um joguinho de graça, né? Então, lá no OneFootball você tem um campeonato francês com o Neymar, tem um campeonato alemão de Bayern de Munique, Borussia Dortmund, o Paulinho, né, que joga lá no campeonato alemão também. Enfim, completamente de graça, ao vivo e com imagens na tela do seu smartphone. Então, baixe agora o OneFootball, o link está aqui na descrição do vídeo. O OneFootball que é um parceirão aqui do canal e você baixando aí no link, você ajuda também aqui o nosso canal. Baixa aí o OneFootball que você não vai se arrepender. Bom, e vamos começar falando aqui sobre a transmissão da Série B. Muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Já que o Vasco vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro esse ano, como será a transmissão, né? Geralmente os jogos são às terças-feiras e aos sábados, né? Ao contrário do que os jogos que são exibidos em rede aberta para o Brasil inteiro, que é quarta depois da novela e domingo ali 4 horas da tarde. Então muita gente tinha dúvida, será que a Globo vai passar alguns jogos do Vasco na Série B, mesmo estando na Série B? Em 2009, quando o Vasco caiu pela primeira vez, a Globo passou muitos jogos do Vasco, né? Na Série B de 2014 e de 2016, passaram alguns jogos, mas com menor frequência. A tendência é de que nessa temporada, temporada de 2021, alguns jogos do Vasco passem sim em TV aberta na Rede Globo para todo o Brasil. Uma matéria muito bacana que saiu hoje no UOL, a matéria é do Gabriel Wacker, lá da UOL, e ele explicou ali, né, o que a Globo deve fazer em sua programação durante toda essa temporada de 2021. Segundo a matéria, por causa do calendário apertado e da falta de opções, né, no seu portfólio esportivo, recentemente a Globo perdeu aí algumas competições esportivas, né, todo mundo sabe, não precisa nem ficar falando aqui, repetindo, a Globo perdeu bastante competições esportivas aí para outras emissoras. A Globo vai nacionalizar as transmissões da Série B do Campeonato Brasileiro neste ano e alguns jogos de Vasco da Gama e de Botafogo, outro clube aqui do Rio de Janeiro, serão transmitidos para grande parte do país nas noites de quarta-feira e tardes de domingo. Isso mostra também o tamanho da grandeza do Vasco, né? Porque o Cruzeiro no ano passado na Série B não teve jogo transmitido nacionalmente para todo o Brasil, mas lá em Minas Gerais o Cruzeiro já tinha alguns jogos no domingo, alguns jogos na noite de quarta-feira que eram transmitidos
para o estado de Minas. Voltando aqui a nossa transmissão, né, alguns jogos do Vasco que vão passar aí para todo o Brasil, a Globo não está fazendo isso porque é boazinha não, né? A Globo quer ajudar o torcedor vascaíno a poder acompanhar o seu clube. Claro que não, né? A Globo está pensando aí no bolso dela, né, no que é melhor para ela, evidentemente. E segundo a reportagem aqui do UOL, essa estratégia ajudará a Globo a cumprir as datas de transmissão do Brasileirão para os seus anunciantes. A coluna apurou que os primeiros jogos marcados dessa forma já vão constar na divulgação da tabela detalhada que será divulgada aí pela CBF nos próximos dias. Então, nos próximos dias a gente vai saber quais os jogos, pelo menos nas primeiras rodadas, né? Quais jogos do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro serão transmitidos em TV aberta, né, para a Rede Globo, para grande parte, né, do país, nas noites de quarta e também nas tardes de domingo. Era uma coisa que os clubes que jogam a segunda divisão sempre reclamam, né, da pouca visibilidade e que isso acabava dificultando ali a conseguir novos parceiros, novos patrocinadores, porque a Série B era uma competição mais escondida, né, do grande público. Passava ali no Sport TV, no Premier, mas a Rede Globo não dava muita atenção para a Série B. Porém, esse ano, como a Série B virou uma competição com vários clubes que já foram campeões nacionais, né? Então o interesse até por essa Série B, a Série B de 2021, está maior do que em outros anos. E com essa atitude da Globo, né, de transmitir alguns jogos na sua grade aberta ali, né, nas noites de quarta e nas tardes de domingo, isso também pode ajudar para que Vasco, Botafogo, Cruzeiro e outros clubes ali que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro consiga usar isso como argumentação para possíveis patrocinadores. Então a informação é essa, né? A Globo vai mostrar jogos de Vasco e também do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro para grande parte do país, em estados que normalmente já acompanham os times do Rio de Janeiro, né? Principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, como Amazonas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pará, Paraíba e Alagoas. Importante lembrar que recentemente a Globo não quis nem licenciar a Série B para a Band transmitir, né? Já pensando mesmo que essa Série B seria um pouco mais impactante para poder mostrar aí para todo o Brasil. Então, alguns jogos aí de Vasco e Botafogo vão passar também na Rede Globo em horário normal. Muita gente achou que agora com Vasco e Botafogo na Série B só vai ter jogo do Flamengo e do Fluminense aí na rede aberta, né? Toda quarta e domingo só vai ter Flamengo e Fluminense, Flamengo e Fluminense. Não. Terão também jogos do Vasco, jogos do Botafogo. Vai continuar ali transmissão normal, né? Tinha semana que passava o Vasco, tinha semana que passava o Fluminense, tinha semana que passava o Flamengo. Botafogo sempre passou um pouco menos, né? Mas enfim, vai continuar ali transmissões normais em rede aberta. A Globo vai adaptar alguns jogos ali da Série B para o horário da TV aberta. E quanto o Vasco recebe pela transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, o contrato, né, da Série B ali é uma divisão que dá 8 milhões de reais para cada clube, né? Mas o clube tem o direito a não aceitar esses 8 milhões e optar pela cota do pay-per-view, né? Que foi o que o Vasco fez, o que o Botafogo fez, o que o Cruzeiro fez, que aí o Vasco ganha ali o percentual de assinaturas do Premier Futebol Clube, de torcedores ali que se declaram vascaínos. Então a expectativa é do Vasco receber o dobro desses 8 milhões, né? De ficar ali entre 16, 20, 25 no máximo, né? Então não tem como a gente cravar aqui qual o valor, mas vai ficar ali entre 16 e 25, provavelmente na casa dos 20 milhões de reais de cota de TV. De toda forma é uma queda absurda, né? Porque a cota da Série A é infinitamente maior. Mas tá aí, a informação tá dada, a Série B do Campeonato Brasileiro terá transmissão também da Rede Globo. Bom, já que a gente está falando de cota de TV, vamos mudar o assunto, mas não muito, para falar da cota de TV do Campeonato Carioca, que deu uma polêmica danada, né? Porque anteriormente os clubes recebiam ali cerca de 12 milhões e meio de reais pela transmissão do Campeonato Carioca na época que era da Rede Globo. Agora que o campeonato foi para a Record, com essa história de pay-per-view dos clubes aí e tal, tava na cara que seria uma furadaça, né? E realmente foi uma baita de uma furada. Fluminense e Vasco vão receber cerca de 4,4 milhões de reais apenas
pela cota de TV do Campeonato Carioca, ou seja, praticamente 1/3 do que ganhava quando o campeonato era da Rede Globo. O Botafogo vai receber menos ainda, né? A expectativa é que o Botafogo receba menos que 3 milhões, então esse novo contrato, né, com a Record, pay-per-view, enfim, sair da Globo foi uma furadaça para os times do Rio de Janeiro. Isso aconteceu porque o Flamengo rompeu lá com a Globo, né? E infelizmente o Vasco, através do presidente Alexandre Campelo, estava junto lá fazendo lobby para acabar com esse contrato. E aí muita gente, por não gostar da Globo, né, fala, não, tem que ser Globo, não sei o quê, não tem que passar na Globo. Meu irmão, eu quero que a Globo se dane também, mas o que importa pra gente no fim das contas é o dinheiro, né? Se a Globo tá pagando mais, tem que ir com a Globo, né? Porque a Globo isso e aquilo, é melhor ganhar 12 milhões da Globo do que ganhar 4 milhões da Record, né? Mas, enfim, infelizmente foi um péssimo negócio aí feito pelos dirigentes do futebol carioca. Bom, e para terminar o vídeo aqui, uma notícia de hoje de manhã em relação aos 186 funcionários que foram demitidos recentemente do Vasco da Gama, né? O juiz Robert de Assunção Aguiar, da 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, determinou na manhã dessa terça-feira que o Vasco reintegre em até 5 dias úteis os 186 funcionários que haviam sido demitidos no início da gestão do presidente Jorge Salgado. O juiz alegou ali que o Vasco não pagou, né, o que tinha que pagar para os funcionários. Enfim, nesse caso não tem muito o que discutir, né? O funcionário do Vasco que já foi maltratado aí durante todo o período que trabalhou no Vasco, né, sempre com salário atrasado, com seus direitos violados, né? Infelizmente, trabalhar no Vasco, o cara trabalha ali por amor mesmo, porque o dinheiro sempre atrasa, enfim, um verdadeiro absurdo. Então, quando o funcionário é demitido, o mínimo, né, que a gente espera, o mínimo, é que todos os direitos do trabalhador sejam pagos. Demitiu? Quer demitir? Então tem que pagar tudo certinho ali por cara. Ninguém é obrigado a ficar com o funcionário. Está acontecendo a readequação aí financeira, que eles disseram, ninguém é obrigado a ficar com o funcionário, né? A empresa tem direito a demitir os seus funcionários, mas já que vai demitir tem que pagar tudo certinho, o trabalhador não tem que se ferrar nessa história, né? O cara já se ferrou durante toda a vida aí, trabalhando, recebendo atrasado, tendo direito violado, etc e tal. Pô, na hora da demissão o negócio tem que ser feito certinho também. Então o juiz mandou aí em até 5 dias o Vasco readmitir os funcionários, é porque a coisa não está sendo feita da forma correta com os funcionários, infelizmente, né? Os funcionários merecem respeito. Isso tem que ser unanimidade, né? Todo mundo, você que está me assistindo, você é trabalhador, enfim, todo mundo tem aí seu emprego, ninguém quer ser demitido e vai ser demitido aí tendo os seus direitos parcelados em não sei quanto tempo, enfim. É uma coisa realmente muito, muito complicada que o Vasco tem que tratar com mais carinho esses funcionários aí que foram demitidos e que agora o juiz mandou reintegrar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!